Pessoas que adoram dar pitaco na vida dos outros, aquele que não segura a língua para falar como você tem que ser, o que você tem que fazer. E às vezes até o elogio é um pitaco meio disfarçado. É a pessoa avaliando, julgando e dando a aprovação dela do que você está fazendo. Não, que está certo, mas tem que ser assim mesmo. Continua assim, tá? Porque é assim que eu acho que está certo. Vamos tentar entender um pouquinho como são, quem são essas pessoas e quem é a pessoa que está do outro lado e ouvindo esse pitaco, como ela reage, como ela absorve esse tipo de coisa. Sou Marisa de Abreu, psicóloga. Esse canal é para falar de comportamento, dos nossos sentimentos, enfim, de psicologia e te apresentar temas com os quais você pode trabalhar com um psicólogo em consultório na sua psicoterapia. Eu mesma não atendo, mas eu apresento o meu site, tem uma equipe bacana, o link está aqui, ou pelo WhatsApp você pega as informações também. Vamos lá. De um lado, existem as pessoas que não seguram o impulso, né? De dizer para o outro o que ele tem que fazer, como ele tem que ser, o que ele não pode falar, o que ele tem que vestir, de quem ele tem que se separar, a quem que ele tem que se unir, no que ele tem que trabalhar, o que ele tem que estudar, é tudo. Tá? Tudo quanto é assunto da vida de uma pessoa pode ser motivo para ter alguém ali dando pitaco, avaliando, dizendo como é que tem que ser, o dono da verdade. Falei disso no vídeo anterior, ou 2 vídeos atrás, sobre o dono da verdade, dá uma olhadinha lá também. Mas agora é o dono da verdade que chega se intrometendo na sua vida, que chega dizendo como é que você tem que fazer as coisas. Mas se por um lado existe quem fala, do outro existe o que escuta. Tem aquele que nem escuta, deixa de lado, né? Fica aí você com essas ideias, até que tá ótimo, essa é a ideia. Ruim é quando tem a pessoa que ou fica se contorcendo com aquela pessoa ali falando e não sabe o que fazer com ela, não sabe como ser assertivo com essa pessoa e falar, não, chega, pera lá, deixa que eu tô vendo aqui com a minha vida, ou então obrigada, só escuta e faz o que sabe que é melhor, não exatamente o que a outra pessoa falou. Mas tem também aquelas pessoas que faz tudo o que lhe dizem, que ela gosta de ouvir, que tem uns até que pede conselho, orientação para que decidam as coisas da vida dela. E às vezes as coisas, desde as mais simples até as mais importantes da vida dela. Desde o dia a dia, o que fazer, o que vai comer, que caminho vai fazer, até a profissão que vai decidir, a pessoa com quem ela tá, se ela deve continuar com a pessoa, se ela deve separar. São coisas muito significativas na vida de uma pessoa, são muito importantes. Altera muito um tempo grande da vida dela esse tipo de decisão. Às vezes até uma vida inteira, se você for falar de profissão, enfim, né? Mas quem são essas pessoas? São as que ouve, que quer ouvir do outro. São pessoas que ela não quer errar. Ela quer ter certeza de que ela não vai errar. E aí ela tem a sensação de que ela está sempre errando. Ela não sabe escolher, não sabe decidir, mas ela tem a sensação de que os outros sabem decidir. Os outros sabem o que é bom, os outros sabem o que é certo. E aí ela olha para outras pessoas e tem a sensação de que a vida delas vai muito bem, vai muito legal, talvez pela propaganda que a própria pessoa faça ou porque a gente está só olhando uma fachada, mas tem a sensação que a vida do outro dá certo em tudo. Então ela define como fórmula de vida seguir o que as outras pessoas falam para ela. Mesmo porque, se alguma coisa der errado, ela vai ter a sensação de que não foi ela que errou, porque não foi ela que decidiu. Falaram para ela fazer desse jeito, então ela se sente aliviada de que ela não erra, ela não errou. Também ela não fez nada, né? Não tomou decisão nenhuma. Mas são pessoas que podem ter a vida com muita coisa dando errado, muita coisa que podia ser melhor, mas ela não tem essa angústia, né, das coisas que estão dando errada, porque ela jogou nas costas do outro. Ah, não fui eu que errei, fui eu que decidi fazer isso aí, me falaram para fazer. Então ela se sente até leve, às vezes muito inconscientemente isso. E aí você pergunta, então por que ela quer? Qual é o benefício? Que ninguém faz nada sem ter um benefício. Nesse caso, o benefício da pessoa pode ser esse, pode ser o do alívio de não estar decidindo nada, estão falando para ela o que fazer, né? E aí a chance de dar errado quando alguém está dando pitaco na vida do outro é muito grande, né? Por motivos óbvios, porque é uma pessoa aqui e outra aqui, essa pessoa dando pitaco. A pessoa que dá algum pitaco na vida do outro, ela está dando conforme a sua referência, conforme o que ela acha que é certo, conforme o que ela viveu. E a outra pessoa viveu outra vida, ou está vivendo uma outra vida, tem toda uma outra configuração, tem outros valores, tem
né? Então a chance de dar errado é bastante grande. Cada um tem sua realidade, cada um tem os seus pormenores na sua vida, que só a pessoa sabe. E por mais que você conte, né, para a vida do outro, ou a pessoa te acompanhe, não, é meu irmão, tá do meu lado desde que nasceu, as suas vivências ainda são individuais. Ele ainda não sente junto com você tudo que você sente. Então, cada um tem a sua vivência e o que é importante. E por isso que é muito importante cada um tomar a sua decisão. E se quase nunca dá certo, né? Por que essa prática ainda é tão presente? Por que ainda tem tanta gente dando pitaco? Por que mesmo sendo acusada de dar palpite errado, porque às vezes acontece isso, né? A pessoa dá um palpite errado, o outro vai lá e fala que, ó, deu tudo errado o que você falou, a pessoa às vezes que pouco liga e continua dando palpite na vida dos outros, mesmo com as pessoas falando para ela, ó, deu errado, não é legal, por que você vem aqui na minha vida falar o que eu tenho que fazer, né? E tem até o desconforto, tem algumas pessoas que não gostam de ouvir o pitaco, não, que eu acho que é a maioria. Tem o desconforto de, pô, eu tô aqui vivendo minha vida, tô até contando minha vida, mas para contar, para compartilhar, não para você me falar o que fazer. Para algumas pessoas é muito desconfortável ter alguém ali do lado, é uma sensação de invasão, porque não deixa de ser, né? Uma invasão, uma arrogância, é difícil você lidar com esse tipo de coisa. E mesmo porque, também voltando lá de por que muitas vezes o pitaco dá errado, é que mesmo você falando para a pessoa como ela tem que fazer, ela vai ouvir ao modo dela, ela vai entender ao modo dela, vai aplicar ao modo dela, conforme o que ela vê possível, conforme o que ela tem de experiência na vida dela, enfim, nem sempre dá tudo igualzinho, sempre você dá a receita e a pessoa segue a receita. Né? Falando em receita, você dá uma receita de bolo para duas pessoas, sai 2 bolos diferentes, porque cada um tem sua mão, cada um tem seus ingredientes, enfim. Então, nunca é igualzinho, idêntico. E por que as pessoas fazem isso então? Por que continua dando pitaco? Eu acho que cada pessoa, como cada pessoa tem uma personalidade diferente, cada pessoa vai ter o seu motivo. Eu juntei aqui algumas possibilidades para a gente tentar entender quem são essas pessoas que dão pitaco e por que elas fazem isso, né? Por que segue nessa carreira de pitaqueira, né, que não desiste, não volta atrás. Para alguns, pode ser muito reforçador a sensação de saber o que fazer. Aquela postura, não, de eu sei o que fazer, eu tenho a resposta das coisas. E quando alguém ouve o conselho dela, isso é endossado, isso é fortalecido. E aí ele gosta mais ainda, melhora muito a autoestima do pitaqueiro, de quem dá pitaco, quando ele é atendido, quando a pessoa segue o que ele está dizendo que é para fazer. Ele se sente muito. Quem não gosta de ter autoestima? Autoestima é uma coisa super procurada por aí. Todo mundo vai atrás de como melhorar a autoestima. Só que tem caminhos mais sadios. Mas o pitaqueiro vai em cima de vomitar a sua verdade para a vida do outro. Tem também a possibilidade de, enquanto a pessoa está ocupada cuidando da vida do outro, ela está distraída da própria vida. Ela está com pouco foco na própria vida, que às vezes é muito chata, é muito pesada, é muito ruim e é difícil de lidar. Então ela não lida com a própria vida, ela lida com a vida do outro, que parece mais fácil. Porque de longe parece que você consegue resolver o problema de todo mundo. Então a pessoa fica ali com aquela sensação que está resolvendo o problema de todo mundo e com a sua vida paradinha ali, sem ela olhar para os próprios problemas, sem resolver o que precisa de fato resolver. Dá um alívio também. É esse o benefício que eu falo. Ninguém faz nada sem benefício. Então um dos benefícios pode ser essa sensação de alívio de não precisar de olhar para a sua vida porque está olhando para dos outros. E, aliás, essa foi uma das sugestões, que esse tema foi me sugerido num vídeo atrás, que a pessoa colocou nos comentários. Marisa, fala isso, as pessoas que gostam de se meter na vida dos outros, e uma das pessoas comentou justamente isso, porque a pessoa, enquanto está cuidando da vida dos outros, não cuida da própria, né? E não vai cuidar da própria vida, não se preocupa com a própria vida, porque quando dá alguma coisa errada na vida do outro, do conselho, do pitaco que ele deu, ele não sofre, porque não é a própria vida. Então ele está cuidando de alguma vida sem sofrer com o que dá errado, porque não é na própria pele, mas a vida dele está lá, paradinha, esperando ser cuidada, sem ninguém olhar por ela. Tem pessoas que acreditam mesmo
que ela é detentora das regras da vida, que ela sabe o que é o certo, ela sabe o que é errado, ela não tem dúvida nenhuma. E aí ela precisa impor essa verdade para os outros. De novo, aquela sensação de certeza, aquela sensação de que é gostosa, né? E que não existe na vida, porque a vida não é feita de certezas, mas a pessoa vive essa ilusão de que ela tem certezas, ela sabe o que é certo, ela sabe o que funciona. E aí ela, quanto mais ela impõe isso para as pessoas, mais isso reforça e melhor ela se sente com ela mesma em cima de uma mentira, né, que não existe. Eu tenho muito medo das pessoas que têm essas certezas todas, né? Ah, e tem mais um, antes de eu falar desse último item, pessoas inseguras, que dão a impressão de ser muito segura. E aí ela sai falando para todo mundo como é que os outros têm que fazer as coisas. Né? É uma sensação de que sabe das coisas, de que entende de tudo, porque no fundo ela está hipercompensando, ou seja, ela está expressando o oposto da realidade dela, está expressando o oposto do que ela realmente sente, porque ela não consegue lidar com a insegurança dela. Então ela vive um faz de conta, um personagem muito seguro, um personagem que sabe tudo, que resolve tudo, porque na hora que ela olhar para dentro dela mesma e ver a insegurança que ela tem, vai ser muito dolorido, vai ser muito difícil. Então, tem a questão da insegurança. E aí, voltando para essas pessoas cheias de certezas que eu falei, eu tenho medo dessas pessoas cheias de certezas, né? Porque a dúvida te faz um ser humano, a certeza te faz um super-herói, as pessoas querem ser super-heróis, né? A dúvida te faz continuar pesquisando para você melhorar, tentando entender mais da vida, estudando mais a vida das pessoas e tudo mais. E quem quer esse trabalho, né? De continuar estudando e tentando entender? Só que esse trabalho é necessário, esse trabalho é importante, a vida não é fechada, não chega em certezas que são imutáveis e a dúvida, e não ter dúvida também te faz uma pessoa arrogante, te faz uma pessoa, né, muito longe da verdade da vida, que às vezes ela é muito dura. Mas é isso aí, a vida é uma grande incerteza, viver com ela, viver com o talvez, viver com vamos tentar, talvez dê certo, mas vale a pena tentar, é viver numa corda bamba para algumas pessoas, mas é a verdade da vida, é essa, a vida é feita de incertezas e vamos viver, vamos curtir, se der errado a gente aprende, retoma e faz de novo, e por que não? Né? Vale a pena. Então, se você tem muita dificuldade de lidar com essas incertezas, se você precisa dessa certeza de saber tudo da vida do outro ou de ter alguém que te diga tudo da sua vida, vamos se repensar, se entender, para você se conhecer, para você sentir uma segurança dentro da sua insegurança, dentro das suas incertezas, que é possível. Parece confuso, mas não é. A hora que você perceber isso, você vai ver que é bastante possível e muito mais libertador, é uma vida mais harmoniosa contigo mesmo e com os outros. Pensa nisso. Obrigada por me ouvir. Se inscreve no canal, dá o like no vídeo, compartilha com quem você percebe que precisa ouvir também um pouquinho disso. Obrigada.